Olá, estamos na terça-feira, 22 de novembro de 2022. 22 de 11 de 022. Né? Dois patinhos na lagoa, se dizia na época dos bingos. E eu trago a notícia de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, convocou para esta quarta-feira, dia 23, uma reunião de todos os comandantes das polícias militares para tratar ainda da eleição. Estão chamando de golpistas, estão dizendo que ele fere a unidade federativa e coisa e tal. Os verdadeiros golpistas que estão dizendo isso, né? Este é o principal tema deste meu vídeo de hoje, para o qual eu chamo a sua atenção e agradeço a sua permanência aqui me ouvindo, me acompanhando. É graças a ela que eu fico aqui, é graças a ela que eu posso dizer aqui com orgulho que eu não sou imparcial, eu sou independente, não tenho governo, não sou governo, não sou oposição, não tenho um partido, não tenho nenhuma ligação com ninguém. Eu tenho a ligação com a minha cabeça e com o seu interesse. Eu sou parcial ao seu lado, cidadão brasileiro. Além dessa notícia, eu vou dar a notícia de que permanecem os bloqueios de rodovias no estado do Mato Grosso. Os golpistas não descansam. Vou também dizer que depois de afirmar publicamente que ia denunciar falhas em 250 mil urnas em nome do seu partido, que elegeu que levou a derrota, levou a segundo turno, mas a derrota o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, está conversando com ministros do Supremo, olha, não é bem assim, então, querendo arrumar uma anistiazinha para ele mesmo, né? E também eu quero contar a vocês que mais de 30 entidades, representantes dos setores artísticos, estão reclamando de uma tentativa bolsonarista de acabar com o direito autoral, né? De reduzir a única forma de ganho que os autores têm no Brasil. Coisa de analfabeto, né? Analfabeto funcional no mínimo. Pois é, vamos começar aqui do começo. Eu vou dizer a você que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, convocou para uma reunião nesta quarta-feira, 23 de novembro de 2022, todos os comandantes gerais das polícias militares dos estados brasileiros e do Distrito Federal, né? Em Brasília, lá no gabinete do ministro, para fazer um balanço das ações de segurança durante as eleições, discutir protocolos para os próximos pleitos e sedimentar a parceria das forças estaduais com a Justiça Eleitoral, que é federal, né? O general Mourão, né? Hamilton Mourão, vice-presidente, enfim, de mandato, ex-vice-presidente no exercício do cargo, que aliás sem exercício nenhum, né? Está aí mais uma vez puxando o saco do derrotado Jair Bolsonaro na chapa original lá de 2018, né? Além disso, tem muitos bolsonaristas reclamando da atitude antidemocrática do presidente Alexandre de Moraes, né? Em Mato Grosso, os antidemocratas de verdade, os fascistoides, que estão manipulando caminhoneiros, estão bloqueando em 13 lugares rodovias em Campos de Julho, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso, no Mato Grosso. Isso tudo depois que o Tribunal Superior Eleitoral, numa ordem muito lógica, né, bloqueou as contas daqueles que financiam esses bloqueios, que são anticonstitucionais. O Bolsonaro vive aí, olha, eu sou a favor da liberdade, eles é que são contra. Não, isso aí chama-se ato contra a liberdade de ir e vir de qualquer cidadão brasileiro, tá, ô Bolsonaro? Eu sei que você não sabe ler, coitadinho, mas alguém precisava contar no seu ouvidinho que direito de ir e vir também é constitucional e precisa ser respeitado. Enquanto isso não acontece, né, então
Vossa Excelência fica sabendo aqui que alguém lhe contar depois de ver esse vídeo, né? Bom, como eu já disse também no começo, ao chamar as manchetes do vídeo, mais de 30 entidades representantes dos setores musical, audiovisual e editorial estão divulgando uma carta aos deputados federais expressando a sua indignação e preocupação com mais uma tentativa de alteração da lei do direito autoral, a lei 9.610 de 98. Aí o governo acabando, Copa do Mundo, Argentina perdendo na Arábia Saudita, os caras querem então ressuscitar um projeto de lei 3968 de 97, de autoria do ex-deputado Serafim Venzon, e foi incluído com pedido de votação em regime de urgência para essa semana, né, no plenário da Câmara dos Deputados, propondo a isenção de pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e em eventos promovidos por órgãos públicos e entidades filantrópicas. O setor não fez as contas, mas o impacto vai ser grande. Eu quero lembrar que o direito autoral é um direito que foi criado na Revolução Francesa, no século XIX. Até ali não tinha autor, depois ali o escritor, o teatrólogo, o músico, o pintor passaram a ter, o artista em geral passou a ter remuneração pela sua obra, por aquilo que fez. Como o Bolsonaro não tem obra nenhuma a reivindicar, para ele está tudo bem, né? Mas eu quero aqui manifestar minha solidariedade, meu apoio e a minha repugnância a atitudes desse tipo. Minha solidariedade, meu apoio à classe que está atingida e minha repugnância aos bolsonaristas que querem acabar com tudo, até que remunere a inteligência. Eles são tão burros que eles querem acabar com a remuneração à criatividade. Bom, e o Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto é aquele cara que levou a modelo Lilian Ramos ao palanque do desfile de escola de samba no Rio, onde estava o presidente da época, Itamar Franco. A mulher estava sem as roupas íntimas e foi fotografada de baixo para cima, num escândalo, né? Agora ele está procurando outro escândalo. Ele apresentou um relatório do seu partido sobre segurança das urnas eletrônicas, apontando falhas em 250 mil e pedindo a revisão da apuração das urnas. Aí ele anunciou isso, o processo foi encaminhado ao Supremo, aí ele correu para o Supremo e foi junto a ministro por ministro, disse: olha, não é bem assim, eu reconheço que a eleição foi lícita, mas o Bolsonaro está me pressionando muito. Ele é covarde, mas os ministros do Supremo também são. Por que os ministros do Supremo não aparecem publicamente? Os ministros disseram que no domingo, na segunda, o Valdemar... Não, tem que dizer, ministro fulano de tal, já disse que não. Eu vou ficar aqui de olho. Eu quero ver quem é que vai votar a favor de Valdemar Costa Neto em qualquer processo que for feito contra ele por atos antidemocráticos, inclusive este relatóriozinho aí do PL, né? Ele disse em conversas, visando a produzir uma espécie de blindagem particular contra a represália que está sob forte pressão do presidente da República. Só um imbecil não saberia que ele estava sob forte pressão, né? Bom, por falar em Bolsonaro, ex-presidente no exercício do cargo, o ex-ministro Nelson Barbosa, do PT, né, mostrou, numa entrevista que ele deu, uma entrevista que o Guilherme Melo, que trabalhou com ele também, é petista, deu na Globo News, né, um truque no orçamento, expandindo o gasto deste ano e projetando redução do gasto para o próximo ano, para bater no governo seguinte. O Nelson Barbosa explicou com detalhes isso. Agora, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais esses golpistas, né? Perdeu, mané. Perdeu, playboy. Não preciso nem dizer vai para casa, porque nunca saiu de casa. Agora vai ter que sair do Palácio da Alvorada, né, o seu Bolsonaro? Tem que ir para casa mesmo. Aliás, vai ter que responder por uma defesa que ele fez de um tal de arma população para se defender dos bandidos. Porque nós estamos dizendo aqui há muito tempo que o cidadão não tem competência
para reagir a um bandido armado, ou mais de um bandido armado, por mais que tenha uma metralhadora em seu poder, né? Agora nós vimos como como é que chama? Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores são leigos em matéria de atirar. Uma mulher foi atingida por um tiro na cabeça quando tentava fazer uma selfie segurando uma arma de fogo no domingo, dia 20, em Araras, no interior de São Paulo. A mulher, Eva Cristina Dias, de 36 anos, foi levada para uma unidade de pronto atendimento, mas morreu na segunda-feira, 21, e o dono da arma foi preso, pagou fiança e responderá em liberdade por homicídio culposo. Não é o caso de processar também o Bolsonaro por incentivo ao armamento, ao uso de armamento por pessoas leigas que não sabem usar, que não foram treinadas, hein? Que tal? Bom, já que nós estamos falando de morte, é inevitável falar hoje na morte de Erasmo Carlos, aos 81 anos, o grande ídolo da Jovem Guarda, o parceiro de Roberto Carlos, o autor de um dos clássicos da música brasileira, Sentado à Beira do Caminho, foi gravado pelo próprio Roberto, que é parceiro dele, né? Também no mesmo dia em que morreu Pablo Milanês, um cubano de 79 anos, autor de Yolanda, que se tornou um clássico aqui no Brasil, numa versão maravilhosa, cantada por Chico Buarque de Holanda e Simone, né? Ele morreu em Havana e vai deixar muita saudade, mas deixa uma obra muito sólida, né? E para a gente não terminar o programa assim, caindo, né, numa coisa triste, eu reproduzo o que o sensacionalista exibiu no seu vídeo e que saiu na página do Globo, né? Argentinos bloqueiam rodovias e dão 72 horas para a FIFA anular a vitória da Arábia Saudita. É isso aí. Só falta mandar o general Walter Praga Neto lá para a Copa, né? Bom, eu quero convidar você, antes de terminar, para assistir a entrevista que eu fiz com Renan Calheiros, pedindo punição para os infratores das leis que defendem a democracia e defendem a tirania, o golpe contra a democracia e continuam impunes. Caso do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que além de distribuir fake news, depois de tentar se desmentir com medo da punição, né, com uma das características mais comuns dos bolsonaristas, que é a covardia, né, a covardia. Será que ele vai ser punido? O TCU não é um órgão do judiciário, o TCU é um órgão do legislativo. E também para o Dois Dedos de Prosa com Heloísa Seixas, que escreveu um livro muito comovente, muito bonito e muito bem escrito, chamado Um Lugar no Escuro. Você vai gostar da entrevista. A entrevista também está bonita e comovente. Direto ao assunto. Até!